Olá, meu nome é Aldisângela Brito. A equipe do Atual está aqui na Casa Militar, na zona oeste de Manaus, onde o prefeito Arthur Virgílio Neto e a presidente do Fundo Manaus Solidário, Elizabeth Valeico, recebem cerca de 100 toneladas de mantimentos que serão doados às vítimas do incêndio. Agora vamos ouvir o prefeito. Funcionário prefeito Arthur Virgílio Neto, prefeito, são quase 100 toneladas de doações nesses 3 dias, o que prova o tamanho da solidariedade do povo manauara. Prova a credibilidade, eles sabem o que nós vamos fazer corretamente, sempre com aquilo que foi doado. A solidariedade do povo de Manaus, que é imensa, é generosa, é realmente algo de nos deixar apaixonados cada vez mais pela cidade. E aquele povo agradece, porque aquele povo precisa, ele que teve um sinal de Deus muito claro, aquele povo precisa ter um rumo e um caminho novo na vida. Não foi à toa que Deus o poupou da morte. Não foi para voltarem para lá e voltarem para a mesma vida e para o mesmo risco. Eles foram poupados para começarem uma vida em que eles tenham a chance de prosperar e de realmente alterar para melhor o que podem esperar do destino. E, meu querido prefeito, são muitas as doações, mas a verdade é que estão cadastradas, estão todas cadastradas, as famílias. Apareceu sempre alguém, pessoas que precisavam também, mas que não estavam naquele episódio, então a gente teve que ser rígido nisso. As pessoas foram cadastradas devidamente e o material de doação tem chegado e tem chegado a eles. Inclusive, estamos usando a antiga Centrade, o antigo prédio da Secretaria de Empreendedorismo nosso. Estamos usando esse prédio e lá nós temos percebido uma grande organização por parte de quem está organizando a doação e organização por parte de quem recebe a doação. Tudo sem tumulto, tudo muito direito, tudo muito correto, enfim, que aquele momento que serviu para nos dar um Natal muito sublime, um Natal muito cheio de amor, que aquele momento não seja esquecido e ao contrário, que ele fortaleça cada vez mais esse sentimento de solidariedade que nós vimos ser despertado de maneira muito forte no coração do povo manauara. Procurar, por exemplo, aqui a nossa sede logística aqui, aqui funciona normalmente a Casa Militar, tem outros pontos e tem outras pessoas coletando material para passar para as pessoas, mas respondendo por nós, eu digo que aqui onde vocês estão, aqui na Casa Militar, é aqui o local exato para alguém chegar e fazer a sua doação. Uma pessoa chegou e deu um pacote de bolacha de motor. Era o que ela podia dar. Se ela podia dar só aquilo, era aquilo que ela podia dar. E nós agradecemos, tanto quanto agradecemos, todas essas toneladas que vieram do CDLM, que vieram da Nova Era, que vieram da Associação dos Supermercados, que vieram dessas pessoas que estão realmente solidárias, no espírito natalino, inclusive, solidárias com pessoas que sofreram uma enorme mutilação psicológica, uma mutilação, uma coisa muito ruim, foram muito maltratadas mesmo por um incêndio que devastou suas vidas. O pouco que elas não tinham foi levado, passaram a ter exatamente menos do que o nada que tinham. Então foi muito sofrido, foi extremamente sofrido. E nós estamos aceitando sempre as doações porque nós vamos ter alguns meses até equacionar completamente a vida de todas as famílias que tiveram suas perdas. Prefeito, precisa mudar de assunto. Gostaria de saber uma informação que a gente tem sobre uma paralisação no T1, que 2 linhas de ônibus já teriam parado. O senhor já tem alguma informação? Tem lá uma querela entre empresários e trabalhadores de transporte coletivo, que isso é difícil encontrar uma cidade onde não aconteça nada parecido. Intransigência daqui, intransigência dacolá, quem sofre é o povo. Toda vez que eles fazem greve, acontece 2 fenômenos. Aumenta a taxa de desmoralização dos proprietários de ônibus e aumenta a taxa de descrédito do sindicato.
Se eles querem continuar nesse caminho, eles repitam, sabendo que não vai dar em nada, sabendo que não vão avançar, sabendo que não é assim que se conquista as coisas, sabendo que não é maltratando uma cidade que se conquista avanço sindical nenhum. Isso eu já disse a eles, a ambas as partes, sobejamente, já disse fartamente. E esperarei mesmo para me pronunciar de maneira, se Deus quiser, de maneira conciliadora, se eles mostrarem vontade de conciliar e de chegar a acordos que não paralisem de forma alguma o transporte em Manaus. Ou serei muito duro e eles se desgastarão muito se eu precisar ser duro para que eles se desgastem muito perante a sociedade manauara. Obrigado, prefeito. Pode ocorrer a paralisação mesmo hoje. É isso? Então, a paralisação não confirmei nada. Eu estou dizendo apenas que eu soube aos rumores e eu espero que não se confirme, porque os rumores seriam insensíveis. Os rumores são de insensibilidade. Se levariam a uma situação que eu não vejo razão para uma greve. Eu vejo que tem que sentar, conversar e esgotar as possibilidades de negociação e mais. Greve de serviço essencial, ela tem que ser autorizada pela Justiça do Trabalho, tem que estabelecer quantos ônibus funcionam, quantos ônibus não funcionam. Não é assim o fulaninho querer parar e porque ele naquele dia não acordou bem, ele vai e para e simplesmente as pessoas ficam sem o transporte. Não é assim. Há regras para os serviços essenciais e essas regras têm que ser exigidas por mim como prefeito para que elas sejam cumpridas. Então, obviamente que nós já fomos preventivamente ao Tribunal do Trabalho para nos precavermos contra essa hipótese de mais uma greve que seria uma greve absurda e, como toda greve de transporte coletivo, uma greve contra o povo de Manaus. Ok, gente, obrigado. Obrigado a você. Elizabeth, a população toda está querendo doar, muitas doações já chegaram, mas é importante explicar